Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje, então, nós vamos para a segunda parte do versículo de número 14 de Pirkei Avot, capítulo 1. O texto, inicialmente, era um dito de Hillel, e a primeira parte desse dito que nós vimos ontem era: se eu não for por mim mesmo, quem será por mim? Ontem, então, nós falamos sobre toda essa questão do agir, sobre toda essa questão de que nós não devemos aguardar que o Eterno nos dê tudo de mão beijada. E hoje, então, vamos falar sobre a segunda parte deste versículo, que diz assim: e se for somente por mim mesmo, o que sou? Meu comentário. Esse é um texto muito interessante porque ele fala sobre uma questão fundamental dentro do desenvolvimento espiritual. Nós começamos o nosso desenvolvimento buscando coisas do Eterno. E aí nós nos deparamos justamente com a primeira parte do dito, que é a ideia de que para que nós tenhamos algo, tenhamos uma bênção do Eterno, nós temos que nos mexer, nós temos que correr atrás, e esse foi o tema do episódio de ontem. Hoje nós estamos falando agora de um segundo momento no estágio evolutivo da espiritualidade, que é o entendimento de que aquilo que nós devemos buscar como desenvolvimento não pode se restringir a nós mesmos. Quando começamos a nossa jornada, a nossa caminhada, nós pensamos unicamente em nós. Nós queremos encontrar a verdade, nós queremos achar o nosso caminho, nós queremos resgatar a nossa identidade, nós queremos nos aproximarmos do Eterno, nós queremos deixar de lado o engano, seja lá qual for a motivação, o nosso ego está no centro dela. E não há nada de errado nisso num primeiro momento, pois é assim mesmo, a decisão ela é individual. Mesmo que seja uma pessoa que tenha sido criada na Torá, que não tenha necessitado fazer teshuvá, num dado momento ela precisa decidir por si própria. Há um momento de transição em que aquilo deixa de ser a fé dos pais dela e passa a ser a prática da vida dela. Mais ainda relevante para aquele que faz teshuvá, que contraria às vezes até mesmo as circunstâncias da sua própria vida e busca atingir os caminhos do Eterno. Mas aí então chegamos no segundo ponto, que é o entendimento de que o nosso desenvolvimento não deve ser voltado unicamente para nós. Nós temos que entender que não é por acaso que o Eterno optou por se relacionar com Israel, que é uma nação, que é uma família. O objetivo foi mostrar para o ser humano que nós não somos pessoas isoladas. Ou seja, a nossa espiritualidade deve transcender o eu e atingir o outro. Eu devo buscar evoluir, eu devo buscar ser uma pessoa melhor, não só por minha causa, mas por causa do outro, por causa do próximo. Eu tenho que olhar para os relacionamentos na minha vida e buscar ser uma pessoa melhor para os outros, para as demais pessoas. Eu tenho que olhar, por exemplo, para os meus pais e pensar: eu preciso ser uma pessoa melhor para que eu consiga ser um filho melhor e assim, conseguindo ser um filho melhor, eu possa também estender esta berachá, esta bênção, para os meus pais. Ou olhar para o casamento e dizer: eu preciso ser uma pessoa melhor para que eu consiga ser um marido melhor, para que sendo um marido melhor eu também possa abençoar a vida da minha esposa. E o mesmo vale para trabalho, o mesmo vale para amizades, o mesmo vale para a vizinhança, o mesmo vale para o coletivo do povo de Israel. Nós temos que ter em mente que o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual é uma ferramenta que o Eterno irá usar para a redenção do seu povo. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado com você, com a sua família, com as pessoas próximas, com a comunidade, com a nação de Israel e, por fim, com a própria humanidade. Afinal de contas, até mesmo Israel é para ser um exemplo de relacionamento que o Eterno tem com o povo, para espelhar isso
para que os outros povos também possam buscar esse tipo de relação. O entendimento do coletivo é uma coisa fundamental e importante na nossa jornada. O momento em que nós deixamos de querer buscar conhecimento por razões individualistas e entendemos que nós devemos melhorar também para o outro. Até porque, quando você adquire mais conhecimento, quando você adquire mais entendimento, você pode ajudar o outro a crescer. Não só você já traz mais bênçãos para a vida do outro, pois todos se beneficiam de conviverem com o sadiq, com o justo. Além disso, você também ajuda o outro a se desenvolver. O conhecimento que você adquire, você compartilha com o outro. Aquilo que você aprendeu na sua jornada com o Eterno vai servir para, às vezes, trazer alívio, trazer conforto, trazer esperança, trazer uma resposta para o outro. E entenda que você é um vaso, você é um veículo para que o Eterno possa agir na vida do outro. Não depende de você ter atingido o estágio A, B ou C. O próprio Eterno colocará as pessoas na sua vida, no seu caminho, e você poderá fazer uso dessa experiência e desse conhecimento. Para isso, é necessário se preparar. Preparar-se não apenas para si, mas preparar-se para o outro. Até mesmo pensar, puxa vida, é importante eu estudar isso, é importante eu entender aquilo, para que quando uma outra pessoa estiver diante de mim, estiver nessa ou naquela situação, eu possa ter como ajudá-la, eu possa ter como falar com ela, eu possa ter como trabalhar na vida dela. Não porque você queira ser alguma coisa grandiosa, não significa aqui buscar status, mas sim por amor ao próximo, por amor a essa coletividade na qual o Eterno nos inseriu. Não devemos buscar ser somente por nós, mas sermos também pelo outro. Isso espelha as nossas ações. Nós devemos buscar uma ação de maior amorosidade com todas as pessoas, maior entendimento, maior instrução. À medida em que nós vamos progredindo, a relação com o outro tem que progredir, tem que ficar melhor. Se nós achamos que estamos progredindo espiritualmente, mas a nossa relação com o outro está do mesmo jeito e do mesmo tamanho, então isso não é progresso. Então, o que é isso? O que eu sou se eu não sou para o outro? É exatamente isso que Hillel se refere aqui. Se você não é para o outro, então para quê? Então o que você é? Simplesmente para você engordar em conhecimento e entendimento sem que nada se beneficie disso? Não. Nós temos que entender que, assim como as células no nosso corpo precisam estar sãs e produtivas para que todo o organismo funcione bem, assim também o nosso bom funcionamento espiritual afeta todo o meio em que nós vivemos. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.